Bom, eu queria primeiro agradecer muitíssimo você ter acolhido a nossa equipe aqui do 15 Minutos. Para quem, claro que todos conhecem, mas para quem ainda não se lembra, não se recorda, o Zé foi o prefeito eleito em 2001, né, que toma posse em 2001, mais novo naquela legislatura, com 26 anos, e ele faz uma pequena revolução numa cidade com menos de 20 mil habitantes, criando o primeiro plano diretor numa cidade daquele porte, trabalhando a questão de educação ambiental nas escolas, né, criando um parque ecológico. Zé, eu queria, como nesse momento nós estamos justamente discutindo a possibilidade de eleger uma presidente com esse perfil, com essa pauta, eu queria começar explorando, até para que quem está assistindo entenda um pouco o que é essa história de desenvolvimento sustentável, o que é diferente, pegando a tua experiência como prefeito. Olha, a questão é o Pacto Federativo. Eu acho que esse conceito de federação é um conceito que precisa ser mudado. Não podemos ter mais a concentração dos recursos da União como tem sido feito. E uma prática que foi muito perversa no governo do Fernando Henrique, que criou as contribuições não compartilhadas. São impostos. São, por exemplo, a contribuição social sobre o lucro líquido, a CPMF, a COFINS, foram todas contribuições que foram criadas que não se compartilha entre os entes federados. Eu, como deputado federal, inclusive, fiz um projeto de lei para que se compartilhasse esses recursos com estados e municípios. Os municípios não têm acesso a esses recursos exatamente porque eles não são impostos. Eles são contribuições não compartilhadas, ficam apenas com a União. Então nós temos que ter uma visão de federação hoje que não tem. Temos que ter um novo pacto federativo tendo um conteúdo de realidade. Não podemos delegar para os municípios, né, as responsabilidades, né, de saúde, educação, segurança pública, que muitas vezes, por exemplo, o transporte escolar, de responsabilidade dos alunos do Estado. Os municípios transportam os alunos das escolas estaduais, que na verdade recebem muito menos para fazer. Mas como que o município deixa de transportar? Vai deixar o aluno fora da sala de aula? A população não entende. E o prefeito, muitas vezes, com a sensibilidade, tem que fazer esse transporte. Então, nós temos que ter a sensibilidade de fazer um novo pacto federativo, colocando um recurso na ponta. É assim que acontece nos países desenvolvidos. O dinheiro fica na ponta, e não concentrado na União. Nós temos que fazer um pacto federativo, colocando recursos na ponta, para que o município possa gerir com competência e com dignidade os recursos para a população. E hoje você tem a lei de responsabilidade fiscal, que funciona única e exclusivamente em cima dos municípios. Estado e União não estão no arcabouço, digamos assim, da lei de responsabilidade fiscal. Você vê aí, por exemplo, governadores que não cumprem a lei de responsabilidade fiscal. Agora são só 27 estados, os 853 municípios, você tem os conselhos municipais, você tem o Ministério Público, você tem a Controladoria Geral da União, você tem o Tribunal de Contas, você tem uma série de organismos fiscalizadores e que estão atentos a fiscalizar, e sobretudo a população. Digamos que a gente tenha feito um novo pacto federativo e que a gente então consiga aumentar a capacidade de realização de um município. O que seria a marca de uma gestão municipal? Porque no fundo é o que você fez. Eu queria que você falasse um pouco por onde, como um gestor com essa cabeça dessa nova política, pensa na prática, realiza na prática essa nova política. Olha, tem um ditado que diz o seguinte, que é um velho pensador, que foi o primeiro ganhador do Prêmio Camões, que chama Virgílio Ferreira. As pessoas são o que são quando são dentro delas, no seu impositivo interior. Ninguém é honesto por determinação, ninguém tem caráter por determinação,
isso vem de cada um. Então o povo tem que saber votar. Eu acho que nós temos que ter consciência de mudar. Se é que está dando errado, ou então de continuar aquilo que está dando certo. No caso do município, a gente vê claramente que tem gestores bons e que continuam. Um grande mal que eu vejo é o caso da reeleição. A reeleição foi um mal para o país, porque a pessoa chega já com o pensamento de se reeleger. E essas eleições de 2 em 2 anos também é um prejuízo no meu ponto de vista também. Porque de 2 em 2 anos você tem eleição, você tem que criar mecanismos aí, institucionais para que o país não viva refém das eleições, mas que as eleições sejam instrumentos de afirmação da democracia, mas para eleger gestores que tenham cabeça, tempo para poder fazer um planejamento estratégico de longo prazo e agendas que permaneçam independente dos partidos que estão no poder. Sabe? As pessoas passam, o município fica e a agenda tem que ser continuada. Bom, nós estamos aqui no teu escritório, na mesa que foi do JK, nessa pasta aqui que foi do Jânio. Não tem como a gente fugir nesse debate nacional, às vésperas das eleições. Eu queria saber uma primeira questão em relação a esse fenômeno que está sendo a projeção da Marina. Você acha que a Marina eleita vai ser mais PSB ou vai ser mais rede? A Marina vai ser mais ela. Ela, independente de partidos, ela vai ser ela dentro dela, no seu positivo interior, que é onde mora a liberdade. E eu acredito que a candidatura da Marina faz um bem ao Brasil, mas a eleição da Marina vai fazer um bem ao planeta, porque o Brasil é o maior patrimônio ambiental do planeta. A Marina é a maior personalidade do ponto de vista ambiental que nós temos. Nós vivemos uma crise ambiental no mundo inteiro. Eu acho que o Brasil é o único país com legitimidade para propor uma agenda ambiental para o mundo. Eu acho que o único país com legitimidade a propor uma agenda ambiental de desenvolvimento sustentável para o mundo é o Brasil. E a Marina, chegando à presidência da República, eu tenho certeza que a contribuição dela será muito grande do ponto de vista internacional. E essa frase tua da agenda, o que seria essa agenda? Do ponto de vista externo, do ponto de vista interno, dá para você citar 1 ou 2 pontos? O que seria uma agenda internacional com essa perspectiva ambiental? E o que seria uma agenda para dentro do Brasil, do ponto de vista do desenvolvimento brasileiro? Nós estamos vivendo uma crise ambiental global e que afeta economicamente o mundo inteiro. Essa é uma agenda urgente que precisa ser colocada. E o Brasil é o país com mais legitimidade, com mais consciência para poder fazer isso. E eu acho que a Marina é a pessoa mais correta para poder fazer isso do ponto de vista como presidente da República do Brasil. A questão interna, ela como presidente, ela vai mirar, por exemplo, num projeto que é um projeto importante, que é a questão das cidades sustentáveis. É um projeto que ela abraçou e que ela tem difundido isso, sobretudo na campanha dos prefeitos, há 2 anos atrás. A concepção de desenvolvimento que você está dizendo, que meio que acalenta a rede e ambientalistas, né? Ela é parlamentarista ou é presidencialista? O que se encaixa melhor? Não, ela é presidencialista. Nesse sistema ela é presidencialista. Mesmo o Brasil é presidencialista. Mas não caberia mudança, sobretudo num Congresso Nacional dessa natureza. Eu acho que a gente precisa amadurecer mais. Esse é o meu ponto de vista, um ponto de vista pessoal. Sim, claro. Né? Não acredito que o Brasil e o Congresso Nacional não podemos delegar essa questão ainda. Eu acho que precisa amadurecer a política brasileira, ter uma reforma política estrutural. Sim, mas ela vai ser uma presidente diferente, é a proposta, com um Congresso que possivelmente vai ser bem tradicional de novo. Né? Dificilmente nós teremos em 40 dias uma mudança tão rápida do olhar do eleitor.
como é que ela vai governar com esse parlamento mais conservador? Como é que você pensa esse jogo da governabilidade política dela? Sendo nova com algo tardio, mais tradicional. Você imagina que vocês discutiram muito, né? Porque você estava na direção da rede. Como é que seria como que você imagina que vai ser esse arranjo? Olha, eu miro um pouco no governo do Itamar, como presidente da República. O Itamar chegou meio desacreditado, numa crise institucional muito grande, e fez o Plano Real. É outra coisa que eu queria até dizer, viu, Rodar, porque o PSDB se apossou do Plano Real, é como se fosse dele. Não é. O Plano Real foi feito pelo Itamar. Foi ele o criador do Plano Real, e não o Fernando Henrique. Se não fosse o Itamar, não foi ele que era o presidente, ele que é o criador do Plano Real. Então é um furto autoral até do PSDB e uma falta de reconhecimento grande ao verdadeiro autor do Plano Real, que é o Itamar Franco. E o Itamar administrou e fez o Plano Real. Fez algumas reformas importantes de estabilidade econômica, de queda da inflação, e sobretudo de resgate da autoestima do povo brasileiro. E conseguiu, foi o presidente que deu certo, e que todo mundo achava que ia dar errado. E conseguiu fazer um governo de pacto pela governabilidade. O Itamar recebeu um governo arrasado do PSDB, do Eduardo Azeredo, com a crise na polícia militar jamais vista na história. Ele recebeu, ele teve que recuperar a CEMIG, que foi entregue, que é um orgulho dos mineiros. Ele entregou um governo muito melhor do que ele recebeu. E que hoje eu vejo na televisão, para meu espanto, né, uma pessoa que recebeu do governo dele dizendo que recebeu um governo, uma herança até maldita, que é uma coisa absurda, porque ele não fez uma dívida, o Itamar, nem podia fazer dívida, porque ele decretou moratória. E essa moratória... O candidato Aécio Neves, é isso? Exatamente. Que diz que recebeu o Estado absolutamente coisa. Não, pelo contrário. O Itamar, ele entregou um Estado muito melhor do que ele recebeu e não fez uma dívida. E a dívida que o governo tinha para com a União foi toda ela paga através do Fundo de Participação dos Estados, porque era descontado a dívida que tinha, porque o governo federal era quem era avalista dessa dívida. Agora, quando o governo Aécio chegou, saiu fazendo todos esses prós aí. Você está dizendo que talvez o modelo de governabilidade que você desenha melhor, percebe numa possível gestão da Marina, é do Itamar? Porque tem alguns que dizem que a mistura seria melhor a mistura do PV com o PT. Qual que é isso que você está dizendo? Que esse modelo de construção mineira do Itamar seria mais adequado numa possibilidade de uma gestão da Marina? Olha, eu não quero dizer que existe um modelo, eu estou dizendo um exemplo que deu certo, que foi um exemplo da austeridade, da honestidade, e ela, com certeza, vai ter as melhores cabeças do lado dela dentro de uma agenda que ela vai propor para o país em bases sustentáveis, né? E vai ter uma presença internacional, que eu tenho certeza, será benéfica para o planeta, uma vez que ela irá propor uma agenda internacional muito importante, nesse momento que o planeta vive uma crise ambiental global, com impactos violentos na economia, porque cada tsunami desse que fecha o aeroporto de Nova York são bilhões e bilhões que deixam, né, de prejuízo. E aqui é a mesma coisa, né, você vê, quem poderia imaginar a crise de água em São Paulo? Então, são questões muito graves que eu tenho aqui, que precisam ser enfrentadas e que a longo prazo, a curto prazo, médio prazo e longo prazo tende a agravar se nada for feito. E não é a nível só de Brasil, eu estou falando a nível mundial, cada vez maiores. E o problema do aquecimento global é um problema muito sério. Se você pega o ano de 1900, nós tínhamos 1 bilhão de habitantes no planeta Terra. Hoje nós já estamos chegando a 9 bilhões, em menos de 120 anos.
Qual o país com maior legitimidade que tem condições de apresentar uma agenda para o planeta? É o Brasil, que tem o maior inventário ambiental do mundo. E quem é a pessoa mais, né, digamos assim, que tem maiores condições para apresentar isso do ponto de vista para o mundo? É a Marina. Então, vou pegar, nós estamos terminando aqui o nosso programa, eu queria passar aqui para uma discussão que é muito própria tua, que é a questão da mineração em Minas. Eu acho que é um tema que, embora seja muito afeto a esse Estado, faz parte dessa agenda que você acabou de falar, que é uma agenda internacional e nacional. Você está para publicar um livro, inclusive, que eu vou ficar, a partir de agora, nós do 15 minutos vamos pressionar para sair rapidíssimo o seu livro, mas eu queria que você falasse um pouco aqui para nós, como que você vê essa questão dos minérios, a exploração, a relação com o meio ambiente, os royalties. Como que essa questão da mineração tem a ver com essa agenda que você acabou de dizer? Olha, eu só vou te dar um dado do ponto de vista histórico. De 1700 a 1770, Minas produziu de ouro o equivalente à metade da produção mundial em 3 séculos. Minas é o estado que tem no seu próprio nome essa atividade econômica. É o único do país. Minas produz 72%, pelo menos se não aumentou a produção, do minério de ferro do Brasil, que corresponde a quase 15% do minério produzido no mundo. Nós produzimos 75% do nióbio do mundo inteiro, que é o minério de maior qualidade, hoje que produz nave espacial. Hoje nós temos um setor que a mineração na Constituição, no mesmo patamar do petróleo, bem natural não renovável que pertence à União, e depois regulamentados completamente diferente. Você pega as jazidas de petróleo, leilão público internacional, no caso do pré-sal agora é até partilha, no caso do royalty depois do leilão. No caso do minério, o registro é dono. Registro é dono. E depois sai vendendo. Esse é o único lugar do mundo que acontece isso. O royalty no petróleo chega a 10% do faturamento bruto, mais participação especial. No caso do minério de ferro, eu estou dando o caso do minério de ferro, que é o nosso minério mais importante, é 2% do faturamento líquido. No petróleo é 10% do bruto, mais participação especial. No minério de ferro é 2% do líquido. No ouro é 1% do líquido. No caso do diamante é 0,1% do líquido. Ou seja, é um absurdo. Agora vamos comparar com o da Austrália. Da Austrália é 7,5% do bruto. Imposto de exportação isento, que é o nosso ICMS. É o que ficaria para o Estado. É isento. No caso da Austrália, está chegando a 30% o imposto de exportação. Ou seja, é absolutamente inviável. E agora virou moda em Minas os minerodutos, com água grátis. Só na cadeia do minério de ferro, Minas Gerais exporta 800 mil empregos diretos. E os chineses entrando? Os chineses, na verdade, eles estão levando o nosso minério e os nossos empregos. Porque a produção de aço na China corresponde a 16 dias da produção de aço no Brasil. Ou seja, aliás, 16 dias da produção de aço no Brasil, um ano de produção no Brasil corresponde a 16 dias de produção da China. Que é, como dizia Arthur Bernardes, minério não dá 2 safras. Minas, a capitania das Minas produziu de ouro de 1700 a 1770 o equivalente a metade da produção mundial em 3 séculos. Minas tem jeito. O Brasil tem jeito? Claro que tem. É óbvio que tem, Rudá. Claro que tem. O Brasil é o país mais fantástico do mundo, com a população mais fantástica do mundo. Eu não tenho dúvida. Minas Gerais também tem jeito. Brasil tem jeito. Conceição do Mato Dentro tem jeito. Belo Horizonte também, apesar desse viaduto que acabou de cair. Entendeu? Que a gente deu sorte no ser horário de pico.
sabe? Eu acho que o Brasil é o país mais fantástico do mundo, com o patrimônio ambiental mais fantástico do mundo, sabe? Nós temos que ter gestão, visão estratégica, visão de futuro, sabe? E o presente é consequência do agora. A gente, o futuro a gente constrói todos os dias. Zé Fernando, você foi prefeito, o prefeito mais novo, já disse aqui naquela legislatura, você foi deputado federal, coordenador nacional da rede. Queria saber o seguinte, quais são os seus próximos passos? O que está se projetando? O que a gente pode estar seguindo você daqui por diante? Ou qual a tua expectativa política? Eu não tenho pretensão nenhuma de nada, para falar a verdade, sabe? Eu não tenho vontade, nesse momento, de disputar a eleição, de ocupar cargo, de absolutamente nada. A minha pretensão é de ser um bom pai, sabe? E de poder... muita saudade do meu pai, né? E de poder... Tem uma coisa que eu queria te mostrar, que é essa foto. Aqui, olha. Que é a foto do meu avô e da minha avó, sabe? E que diz o seguinte: José, verifique todas as noites se seu pai ficaria satisfeito com todos os seus atos. Sua mãe. Isso quando meu avô faleceu, minha avó deu para cada filho, e meu pai era o filho mais velho com 11 anos. E então é isso, sabe? Eu não quero mais, acho que Deus já me deu tudo. Eu fui prefeito com 26 anos, fui eleito, fui deputado federal com 32, e já fui candidato a governador com 36 anos. Dando palanque ou apoiando, não acho que isso é a coisa, mas acreditando no projeto de país e de mundo. E eu não tenho nenhuma pretensão política, para te falar a verdade. Na verdade, eu pretendo dar, né, tem uma frase, pela força do exemplo, pela força do trabalho, sobretudo pela força do amor. É nisso que eu acredito, a força do amor, sobretudo, que como diz aquele poema do Carlos Drummond de Andrade, né, que diz que o verso mais puro é o que transborda do universo e cabe inteiro na palavra amor. Obrigadão, Zé. Eu que agradeço.